E aí galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud. Já deixa seu like aqui, já se inscreve no canal, porque eu vou continuar produzindo esses conteúdos. Só se é lógico, se vocês compartilharem, se trazerem mais gente pro canal, se derem like. Eu acredito que seja um conteúdo legal aí para passar para vocês. É um conteúdo que você paga muito ali fora e eu tô trazendo aqui de forma gratuita. Me ajuda aí, me estimula a continuar produzindo esses conteúdos de forma gratuita para vocês. E não se esquece, segue a gente lá no Mundo da Cloud, que é muito importante você seguir a gente lá no Mundo da Cloud, porque lá a gente fala de Big Data, lá a gente fala de DevOps, lá a gente fala sobre Cloud, né? A gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre desenvolvimento de aplicativo, a gente traz curiosidade, lá você tem as enquetes, lá você tem as caixas de pergunta para fazer pergunta direto para mim, tem o direct para você mandar direto mensagem para mim, tirar dúvida comigo. Eu tô aqui para te ajudar, espero que você me ajude também, então compartilha, segue. Quando você seguir a gente lá no Mundo da Cloud, compartilha meu perfil lá, vê uma publicação que você gostou muito, compartilha com seus amigos, que vai me ajudar muito, muito. Se você gostar desse conteúdo, então, me ajuda, sério, que vai fazer diferença, beleza? Então vamos lá pro conteúdo. Profissões Cloud. Vamos falar assim, deixa eu ler esse roteirinho aqui. Profissões Cloud existem para dividir responsabilidades, funções. Elas podem ser representadas também pelos tipos de certificação AWS. Eu falei na aula passada sobre certificações AWS, então, para que serve uma profissão, né? Porque ela distingue aí, né? O médico do enfermeiro, ela vai distinguir o desenvolvedor do analista de infraestrutura, do cara que trabalha com analytics, do cara de Big Data, o cara de DevOps, o gestor. Então, são as profissões, né? Que elas surgem ali para os caras que eles vão se especializando por caminhos ali dentro da cloud, tá certo? Eu gosto de começar de baixo para cima, então vou falar do Cloud Ops. Quem que é o Cloud Ops? É responsável pela sustentação, infraestrutura e segurança. E aplicações também. Esqueci de colocar aqui. Então, a gente falou da certificação de DevOps lá, nível professional, né? Mas é o cara que ele manja bastante de operação, ele manja de máquina, configuração de ambiente, ele manja de Kubernetes, manja de Docker, e ele também manja um pouco da parte de... um pouco não, manja bastante da parte de segurança, da parte de redes. Esse cara, ele entende bastante da operação. Então, como que funciona uma operação de infraestrutura, esse cara conhece. E como é o Cloud, esse é o cara que vai te ajudar na operação. Então, é o cara de infraestrutura voltado para cloud. É o Cloud Ops, beleza? Vamos para o de cima, que é o Cloud Architect. Responsável por desenhar soluções, sistemas, conhecendo segurança, redes, virtualização, ambiente cloud que se está utilizando. A arquitetura. Então esse é o cara que ele vai desenhar a solução, ele conhece tudo ali, ele também conhece a parte prática, ele conhece a parte igual ao Cloud Ops, ele também manja ali mesmo que o Cloud Engineer que a gente vai falar na próxima, ele também manja daquilo, ele manja bastante. Então ele conhece o melhor dos dois mundos, mas ele manja mais num nível mais, às vezes, conceitual. Ele tem que saber mão na massa também, mas ele é o cara que vai tentar desenhar, ele estuda soluções mais a fundo no teórico ali, para entender e fazer uma melhor solução, desenhar uma solução que seja eficiente e eficaz para a sua empresa ou para aquilo que você está querendo fazer, beleza? E o primeiro ali, né, o último, né, é o Cloud Engineer, responsável por desenvolver e trabalhar com infraestrutura e com software prontos para lidarem com problemas e garantirem uma boa experiência para o cliente. Ou seja, esse é o cara que trabalha com software, é o desenvolvedor, que ele vai conseguir colocar os códigos dele na cloud, que ele vai entender um pouco sobre CI/CD, né, os pipelines de dados, Continuous Integration, Continuous Deployment, ele vai entender um pouco de Docker, de colocar a aplicação dele, ele vai entender como colocar a aplicação dele no EC2, ele é o cara que trabalha com a aplicação, ele vai colocar o seu software, seu site no ar, então esse é o Cloud Engineer e ele tem que saber disso na cloud, tá certo? Então não adianta colocar a aplicação na tua máquina é uma coisa e colocar na cloud é outra, e aí esse cara é o cara que vai desenvolver e colocar lá também, beleza? Eu acho que essas são as três principais, vamos falar assim, oportunidades aí que aparecem, né? Nomes, vamos falar assim, chapéus que apareceram dentro de uma empresa, né? É o cara da infra, o cara da arquitetura, o cara do software, que ele existe em todas as áreas aí. E esse cara, esses caras, né, esses chapéus aí, eu acredito que eles migraram do mundo on-premise para o mundo cloud. São as mesmos papéis ali, né, as mesmas pessoas que faziam uma coisa antes, vão continuar fazendo a mesma, só que aplicada na cloud, para assim ter mais flexibilidade e leveza ali, porque é cloud, tá certo? Gostou? Deixa seu like aí, certo? Compartilha.
E é isso aí. Abraço e até a próxima aula. E aí galera, aqui quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem? Já deixa seu like, se inscreve no canal pra gente continuar produzindo esse conteúdo aqui de forma gratuita pra você, falando sobre cloud, falando sobre outras coisas. E principalmente segue a gente lá no @Mundo da Cloud, é o nosso Instagram, lá tem caixa de perguntas, lá a gente responde vocês no direct, lá a gente tem muito conteúdo, bem mais conteúdo do que eu tenho aqui no YouTube. Lá eu falo sobre Big Data, eu falo sobre Cloud, eu falo sobre DevOps, eu falo sobre gestão, startups, curiosidades do mundo da tecnologia, falo sobre desenvolvimento de aplicativos, você criar seus aplicativos, como é que funciona tudo isso, para você colocar sua ideia no ar, beleza? Então lá tem muito conteúdo, então segue lá, que aquilo lá e tudo isso aqui é para ajudar você a se tornar uma referência e um melhor na sua área, tá certo? Vamos ser especialistas, tá certo? Então vamos lá para a aula. Identity and Access Management, IAM, ou seja, parece que a tradução do inglês eu sou, né, I am, mas não é nada disso, né? Aqui da tradução, né, Identity and Access Management. O que é isso, né? Eu comentei em algumas aulas passadas, eu falei assim, cara, isso aí é o mais importante de tudo. Só quando eu fiz aquele overview das ferramentas lá, que a AWS tem, tipo, ele é mais importante. Por quê? Eu vou dar uma lida aqui breve para você, mas basicamente ele é quem vai gerenciar as chaves de acesso e quem vai poder fazer o que dentro da AWS. Ou seja, você criou, e aí você tem outras 2, 3, 20, 100, 1000 pessoas que vão utilizar a sua mesma conta da AWS, porque você tem uma empresa, ou você tem um grupo de desenvolvimento que está fazendo alguma coisa para um cliente e tal. E aí o que você vai fazer? Você vai dar acesso para cada um. Só que tipo de acesso? O acesso que ele vai usar. Então, um vai usar EC2, então você dá acesso só de EC2. O outro vai dar de acesso de AWS, RDS e EC2. Aí você dá esse acesso para ele. Nada mais, nada menos que isso. Isso é a melhor prática possível. Você dá acesso a só aquilo que ele pode fazer. É a melhor forma de você garantir segurança e nenhum problema, algum outro tipo de problema relacionado à AWS. Mas vamos dar uma lida aqui nesse textinho que eu preparei para vocês. O AWS Identity and Access Management foi criado com o propósito de criar e gerenciar usuários e grupos da AWS. Ou seja, você cria usuário, você pode criar grupos, você pode criar outras coisas também, policies, tá certo? Usado para conceder ou negar acesso aos recursos da AWS. Ou seja, você cria um grupo, então você dá acesso, por exemplo, ao seu grupo de desenvolvimento. Seu grupo de desenvolvimento tem acesso às atividades, as ferramentas que são mais linkadas a desenvolvimento, o outro mais a DevOps, o outro mais a sysadmin, entendeu? Lembra quando eu falei das profissões? Então, você pode pensar, cada profissão daquela ali pode ter acesso a um grupo porque ela tem responsabilidades diferentes, tá certo? Então vamos lá. É o primeiro passo para você trabalhar com a Cloud, né, como eu já tinha dito, com a Cloud AWS, é conhecer o IAM. Pois a segurança de acesso aos serviços e recursos da AWS depende de como você gerencia e trabalha com o IAM. Ou seja, ele é a porta de entrada para tudo na AWS. Assim, você tem, vamos falar assim, que se você dá acesso por aqui, a AWS não se responsabiliza, entendeu? Por qualquer coisa que é feita relacionada a um usuário que você mesmo criou. Aí tem criptografia também, outras coisas, né, que são sua responsabilidade também, mas, por exemplo, assim, aqui já é uma coisa que daquela responsabilidade compartilhada de segurança, essa aqui é totalmente sua, tá certo? O AWS IAM é um recurso da sua conta, a AWS é oferecida de forma gratuita, ou seja, ela vai oferecer essa forma para você gerenciar 1, 2, 10, 1000 usuários, se você quiser, totalmente de forma gratuita, tá certo? Acho que essa foi a introdução, uma introduçãozinha aí ao IAM para você entender que, ele é só o ponto de autenticação dentro da Cloud da AWS, tá certo? Bom, até a próxima aula, um abraço, tchau, tchau.
E aí galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem? Já estoura esse like aqui, já compartilha com seus amigos, já se inscreve no canal, ativa o sininho, faz toda aquela parada lá que ajuda pra caramba, tá certo? Porque esse conteúdo aqui, tá vendo? É totalmente gratuito. Acredito que seja um bom conteúdo. Se você tá gostando, compartilha com seus amigos, mostra, fala, ó, galera, ó, tem curso de AWS lá no YouTube de graça pra vocês, tá certo? E esse é meu objetivo. Mas principalmente, ó, olha lá o Mundo da Cloud. Lá é onde eu tenho conteúdo sobre Big Data, lá eu tenho conteúdo sobre Cloud, igual aqui. Eu tenho conteúdo sobre DevOps, sobre aplicativos, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento, sobre uma infinidade de coisas. E lá você pode me chamar no direct que eu vou te responder, eu posso te dar umas sugestões, tem caixa de pergunta, muita gente pergunta as coisas lá. E assim, é o melhor ponto de acesso que você tem a mim, tá certo? Pode comentar aqui também, a gente vai olhar, mas o Mundo da Cloud é o melhor lugar para você me encontrar, tá certo? Então vamos para a aula. Características do que? Do IAM, tá certo? A gente estava na aula passada, eu fiz uma introdução do que era o IAM. E agora vamos entender um pouquinho de algumas características, tá certo? Bom, vamos lá. Acesso compartilhado à sua conta AWS. O que é acesso compartilhado? Vamos lá. Possibilita a criação de usuários no IAM, concedendo credenciais individuais ou temporárias, disponibilizando aos usuários acessos aos serviços e recursos AWS, que podem ser definidos com a gerência de permissões que cada usuário pode desempenhar. Ou seja, é o que eu já falei na aula passada. Você pode criar vários usuários, né? E você dá credenciais, né, para ele, temporárias ou não, falando para ele, fala, cara, ó, você pode fazer isso, ó, você pode mexer nessas tecnologias aqui, nesses recursos da AWS. Ah, você outro fulano, pode mexer nessa daqui. Ciclano, você pode mexer nessa daqui, tá certo? E aí você começa a restringir acesso da sua equipe. Por quê? Porque você pode ter problemas aí, vamos falar assim, dele usar coisas que são caras que você não quer que ele use. Ele pode ter problema por acesso de exclusão e apagar alguma coisa que não era para pagar, que ele não, vamos falar assim, era um cara mais júnior, um cara que não teve tanta experiência, ou que pode ter feito sem querer mesmo, então aí ele acaba te prejudicando, tá certo? Então você limita ali os acessos daquilo que ele pode ou não fazer, é muito importante para você, em questão de custos e questão de segurança também, não sai compartilhando para outras pessoas também, mas que legal, você cria uma conta com seu usuário, com seu e-mail na sua billing, e você consegue dar usuários para as outras pessoas, tá certo? Elas acessam o console lá, tudo padrão ali e tudo bem feitinho. Beleza? Então é muito bom, cara. Eu acho isso muito bom. É uma das melhores coisas que tem do IAM, é isso aí mesmo. Que o usuário, por exemplo, não tem que logar na conta dele e aí pedir permissão para você, tá certo? Você mesmo dá a permissão para ele. Então ele pode ter 3, 4, 5, 10 contas AWS diferentes, com usuários diferentes, tá certo? Permissão granulares possibilita gerenciar a função do IAM e suas permissões, criando funções do IAM e gerenciar as permissões para controlar quais operações podem ser realizadas pela entidade ou pelo serviço AWS. Ou seja, o que você está deixando ele fazer, tá certo? Você vai falar, filho, você pode fazer isso, filho, você pode fazer aquilo. Ó, esse aqui pode criar, aquele ali pode deletar, criar. Aquele ali pode criar e editar, mas não pode apagar. Aquele ali pode apagar. Aquele ali pode usar EC2, aquele ali pode usar RDS, aquele ali pode usar DevOps, aquele ali não pode. Tá certo? Você começa a falar, cara, você pode aquilo, e é isso. Depois a gente vai falar sobre grupos, que é muito importante, que você começa a gerenciar, fazer a gerência dos seus acessos. Isso aí é o mais da hora que tem, e é o que deixa você, assim, bem protegido, assim, quando eu falo naquele esquema da responsabilidade compartilhada. Aí você começa, assim, a ter os seus diferenciais, beleza? Se você gostou dessa aula, não se esqueça, estoura o like, compartilha com seus amigos, que esse curso aqui está muito bom. E um abraço, então, e até a próxima. Falou! E aí galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem? Já estoura o like aqui, já compartilha isso aqui com seus amigos e se inscreve no canal, beleza? Que aqui você vai ter muito mais curso, você vai ter muito mais conteúdo sobre várias áreas, beleza? E ó,
segue lá esse Insta aqui, tá aparecendo aí na tela de vocês, @Mundo da Cloud, que esse é o Instagram do Mundo da Cloud. E lá a gente tem conteúdo pra caramba, a gente tem conteúdo sobre cloud, a gente tem conteúdo sobre DevOps, a gente tem conteúdo sobre Big Data, a gente tem conteúdo sobre startups, a gente tem conteúdo de desenvolvimento de aplicativos. Ou seja, a gente tem muito conteúdo, tem caixa de pergunta para você tirar dúvida comigo, colocar suas perguntas lá, já tem algumas perguntas feitas lá. E também você pode me chamar no direct lá, que eu vou responder você. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Características parte 2 do Ian, tá certo? Vamos começar com a federação de identidades. Bom, eu não sei se você sabe o que é federação, mas federação é quando você associa, você vai associar vamos lá, você vai associar o seu SAM, tá certo? O seu Active Directory, então se você tem, na sua empresa tem Windows e tal, e aí você consegue fazer uma federação, ou seja, você consegue fazer um link da sua plataforma de gerenciamento de usuários, então você já tem seus usuários ali, utilizando Active Directory, e você consegue espelhar isso aí lá para a AWS. Então, por exemplo, a gente não estava falando sobre tipos de usuários, né, que você cria usuários, permissões, etc. A federação de identidades que a AWS permite nesse caso é justamente isso, ela consegue fazer com que você espelhe suas atuais identidades, tá certo? Suas permissões direto para a cloud, colocando lá para o console, API, recurso, tudo isso aí. Mas detalhe aqui, ó, ela oferece suporte só ao SAM a partir do SAM 2.0, tá certo? Se você conhece um pouco de Active Directory, não vai ser nenhum segredo para você fazer esse esqueminha de federação lá dentro do Ian, tá certo? PCI DSS Compliance, Payment Card Industry Data Security Standards, ou seja, padrão de segurança de dados da indústria de pagamento de cartão. Ou seja, é como se fosse uma identidade, né, um carimbo, sei lá, um selo. Vou falar que é um selo que a AWS tem de PCI DSS Compliance com organizações mundiais, entendeu? Na parte de segurança, ou seja, ela tem um monte, ela tem de segurança não só da PCI DSS Compliance, mas ela tem médico, então se você quer guardar dados médicos, bancários, vamos ver o que é mais delicado. Acho que é isso, acho que são os mais delicados, financeiro e médico, são os principais ali, e ela tem vários selos, ela tem para órgão público também, tipo o FBI, se o FBI usa e pode usar o sistema, o Departamento de Defesa americano, você deve conhecer assim a fama que eles têm, que lá um negócio hardcore, né, os caras prezam muito pela segurança, cyberataques e tal, por causa de terrorismo. E eles mantêm tudo lá nos trinks, tá certo? E a AWS, ela tem esses carimbos, esses selos aí, que permitem a ela esbanjar isso e falar, ó, a gente é muito seguro sim, porque dezenas de órgãos aqui, a gente tem um monte de selo de segurança, etc, etc. Tá certo? E tudo isso aí é tudo associado ao IAM, tá certo? Então ele é muito seguro mesmo. Beleza? Eu acho que essa foi a aula ali pra gente fechar a parte das características, tá certo? E é isso aí. A gente se vê na próxima aula, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau. E aí galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud. Vamos começar aí mais uma aula, mas antes disso já dá seu like, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, todas aquelas paradas lá que todos os youtubers lá pedem pra vocês. Mas isso aqui me ajuda muito porque eu tô produzindo esse conteúdo de forma gratuita pra vocês e é muito importante, tá certo? Segue a gente lá no @Mundo da Cloud também, que lá você tem muito conteúdo sobre Big Data, sobre DevOps, sobre desenvolvimento, sobre aplicativo, empreendedorismo. Você tem muito conteúdo lá do For Free, você tem as caixas de pergunta lá onde você pode acessar essas perguntas, né, e fazer pergunta direto para mim, e como você pode chamar lá pelo direct também lá do Instagram e falar direto comigo, beleza? Tô aqui para te ajudar
E, então isso aí vai me ajudar bastante, então compartilha meus perfis aí, tá certo? Do mundo da cloud, que vai ajudar bastante, beleza? Vamos para aula. Aqui, essa aula aqui, a gente vai falar sobre algumas características aí dentro do IAM, tá certo? Nesse caso aqui, a gente tem alguns, né, que são os usuários, as funções, as políticas e os grupos. Tudo que são entidades, né, produtos digitais ali dentro do IAM, né, que você pode entender. Então vamos entender o primeiro conceito, que é o conceito de usuário, tá certo? O conceito é utilizado para toda entidade que é criada na AWS deve ser atribuído somente a uma única pessoa ou aplicação, tá certo? Então é sempre um para um, tá certo? Se você cria um usuário é para uma pessoa, não um usuário para a galera, todo mundo usar. Então um usuário para uma equipe inteira. Tá, criei o usuário lá de homologação, todo mundo usa. Não. Isso não tá certo, isso não funciona, isso não é legal, isso é uma total antiprática, beleza? Então, ele é atribuído, o usuário ele é o cara que recebe as funções, tá certo? Ele vai ser, você vai geralmente vai ter um usuário, certo? Ou mais, para depender do que você for fazer. Mas então você pode ter vários usuários, uma pessoa pode ter vários usuários, mas um usuário não pode ter várias pessoas, tá certo? Que isso fique bem claro aí para vocês, até para certificação isso aí também é muito importante. Vamos para a parte de grupos. Esse dos grupos é um conceito simples, tá? É um conjunto de coleção de vários usuários que terão os mesmos privilégios, partilhando os mesmos níveis de permissão, ou seja, criei lá meu grupo de desenvolvimento, então criei lá o grupo de desenvolvimento, aquele grupo de desenvolvimento ele tem acesso a EC2, a RDS e aí não sei o que, mas aí ele pode criar e editar e só, ele não pode deletar. Então ele pode subir as instâncias dele, pode subir os bancos de dados dele, depois a gente vai entrar nesses detalhes, que é EC2 e que é RDS, tá bom? Mas então ele pode mexer com isso e ele não pode deletar, ou seja, ele não pode mexer com mais nada. Então os meus desenvolvedores eles utilizam essas duas ferramentas e o grupo de desenvolvedor vai ter vários usuários, então toda vez que entrar alguém na minha equipe nova, eu crio um usuário para aquela pessoa e adiciono ele naquele grupo, ele vai ter os privilégios daquele grupo de desenvolvimento. Então fica muito mais fácil, em vez de eu pegar e ficar atribuindo, o que é o meu usuário antigo de desenvolvimento? Então, tenho 3 pessoas na equipe, entrou um quarto. O que o meus 1, 2, 3 tem que o meu quarto precisa ter? Vou lá checar, tá? Ele tem essas permissões aqui, deixa eu colocar nas permissões aqui desse quarto usuário. Então, não é assim, fica muito mais fácil você criar um grupo e colocando os usuários dentro deles, tá certo? Ou você pegar aqueles usuários e colocando um usuário em vários grupos, então fica muito mais fácil de você gerenciar, criando os grupos primeiro e depois colocando os usuários de acordo com aquele grupo que você quer. Mas vamos continuar. Ele é muito útil no fato que não precisamos ficar configurando permissões para todos os usuários, apenas adicionar os usuários em um grupo que já foi pré-configurado de acordo com as responsabilidades, né? Então, as responsabilidades de cada grupo, por exemplo, grupo de desenvolvimento, como eu disse, infraestrutura, um grupo de arquitetura, um grupo de redes, um grupo de segurança, um grupo de DevOps e por aí vai, entendeu? Aí fica bem fácil para você gerenciar quem está trabalhando com o que e que grupo pode fazer o que. Fica muito mais simples de você gerenciar, tá certo? Vamos ali a parte das funções agora. A gente está aqui nas funções. É um conceito que refere a um usuário, grupo ou funções que pode ou não fazer dentro da AWS, ou seja, o usuário não pode fazer nada que não seja atribuído a uma política para ele dentro da AWS, ou seja, vamos agora para a política antes de eu voltar para a função. Vamos entender o que é uma política então. Ela define o que é permitido e o que não é permitido em qualquer nível da entidade. Então vamos entender assim, como que esses 4 se relacionam. Então vamos linkar agora as funções com a política. Eu criei uma política que ela permite eu criar máquinas. Então eu criei um grupo de infraestrutura e eu atribuí a ele uma política, tá certo? Atribuí a ele uma política que chama-se policy, né? Elas são policies em inglês, mas lá você vai encontrar como policy, se você traduzir vai estar políticas. Eu vou criar minha policy criação de EC2, né? Então as nossos IAs lá, nossa máquina virtual. Então eu vou colocar que esse é o nome dela, tá certo? E dentro dessa política eu vou colocando funções, roles, ou seja,
Dentro do EC2 eu vou colocar o quê? Que ele pode editar, apagar, excluir, desligar, terminar as instâncias. Não, eu vou falar que ele só pode criar, não pode startar, ele só pode criar aquela instância. Tá certo, ele vai criar uma máquina virtual, então eu tenho uma criação. Depois eu vou colocar uma de criação e deleção. Nenhuma das duas pode adicionar. Então, ele é bem... Tudo que você pode fazer na AWS com o usuário administrador, você consegue restringir no máximo tudo que você quiser. Aí o que acontece? Então, dentro das suas políticas, você tem as suas funções, e aquelas políticas você atribui a usuários ou a grupos. Então, aquelas políticas, você vai colocar, por exemplo, políticas que eu criei para o grupo de infraestrutura, eu coloquei elas ali, dentro do grupo de infraestrutura, e coloquei os meus usuários dentro do grupo de infraestrutura. Ou seja, eles vão herdar todas as funções que estão definidas dentro da política que foram atribuídas àquele grupo. Parece que é meio loucura, mas é assim que funciona. Então, a gente atribui funções dentro da política, a gente coloca o que aquela política permite fazer, quais são as funções que existem naquela política. Eu atribuo essa política a um grupo ou a um usuário diretamente, você pode fazer isso, mas é melhor você fazer a um grupo e depois você adiciona esse usuário, dentro daquele grupo. É assim que funciona no melhor dos mundos ali. Não estou falando que ele precisa ser assim, tá certo? Você pode fazer do seu jeito. E deixa eu falar, políticas, já vem diversas políticas com diversos nomes bem comuns ali, que já vão dizer meio na cara ali o que ele pode fazer. Por exemplo, usuário administrador, usuário criação. Então a Amazon ela já te dá várias políticas prontas já com as suas próprias funções. Ela vai dar a descrição lá das políticas, você pode copiar aquela política e dar uma incrementada, dar uma cortada, dar uma parada ali no que ela pode fazer, mas já vem muita coisa pronta. Eu, por enquanto, nunca precisei criar uma, de fato, né? Eu desenvolver ali a minha, porque eu disse desenvolver, né? Porque você precisa, elas são feitas dentro de um JSON, tá certo? Que é um tipo de um arquivo, tá certo? Que ele é atribuído com chaves e valores, e aí ela tem a sua própria, entre aspas, muitas aspas, sua linguagem ali a sua linguagem estrutural ali, que ela vai determinar o que você pode ou não fazer. Ela tem vários tutoriais e esquemas de como que ela usa para fazer, e as próprias políticas que já existem, você pode dar uma olhada lá como é que está o JSON definido dela, e você copiar e entender ali como é que funciona, tá certo? Acredito que deva ter ficado claro para vocês. Se não ficou claro, vocês podem lá entrar em contato comigo lá pelo Mundo da Cloud via direct ou nas perguntas, ou pode comentar aqui embaixo, deixar comentário aqui, beleza? Estoura esse like aqui e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau. E aí galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bom? Já deixa seu like aqui no canal, já se inscreve, que é muito importante pra mim, né? Pra eu continuar fazendo esses materiais aqui, esses treinamentos pra você. Me ajuda muito, de verdade. E se você compartilhar, ajuda mais ainda, tá certo? Já segue a gente ali naquele arroba que tem ali, o arroba Mundo da Cloud, tá certo? Que é o Instagram do Mundo da Cloud, onde a gente tem muito conteúdo de verdade. Muito conteúdo bom, falando sobre DevOps, falando sobre Cloud, igual aqui. Falando sobre Big Data, falando sobre arquitetura, a gente fala sobre desenvolvimento, aplicativos, a gente fala sobre startups, empreendedorismo, ou seja, a gente fala sobre muitas coisas, sobre gestão também, gestão agile, então a gente fala de muito assunto lá dentro, beleza? Se você curtir, cara, ajuda mesmo a compartilhar, segue a gente lá, compartilha com seus amigos que gostam dos mesmos assuntos ali, a galera do seu trampo, que vai ajudar muito, beleza? Faz muita diferença pra mim, tá certo? Então vamos entender um pouco ali as identidades, né, que a gente viu ali na última aula, que eu te falei sobre usuários, sobre policies, grupos, né? E então vamos entender agora como é que funciona, né, aquele relacionamento que eu falei para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, vamos entender que a gente tem nossas policies, tudo gira em torno delas, tá certo?
dentro dessas policies, a gente, por exemplo, eu coloquei para ilustrar aqui um checklist, certo? Então, nesse checklist, o que tem? Então, eu vou falar assim, ó, essa função 1, 2 e a terceira não pode. Beleza. Tem as funções definidas aqui dentro dessa política. O que acontece? Eu posso atribuir ela a um IAM user ou um IAM group, tá certo? Eles que vão receber as suas entidades. Aí o que acontece? Na hora, por exemplo, e ela atribui também ao IAM, né? Então o IAM é global. Então aquelas funções elas vão ser herdadas globalmente, tá certo? E aqui a gente tem, por exemplo, o usuário, que ele vai ser atribuído, então, no nível global, e os serviços da AWS, depois eles vão herdar aquilo também. Então, por exemplo, toda vez que um usuário ou um serviço vai acessar, ele pergunta para o IAM qual é a policy, tá certo? Vamos fazer o caminho reverso. O serviço ou o usuário, né, quando ele quer fazer alguma coisa, ele falou, IAM, pode? Deixa eu olhar as políticas e deixa eu ver essa política aqui, que você está tentando fazer aqui, essa função, que política que ela está, e se ela está atribuída para esse usuário ou para esse grupo, e se você pode fazer esse serviço aqui, tá? Então, acho que é uma forma de você ilustrar ali que quando você define uma política, ela se espalha, tá certo? Ela fica definida ali na sua conta, e seus usuários que tiverem atribuídos a ela, eles vão receber aquelas funções que estão atribuídas dentro daquela política, tá certo? De fazer ou não fazer alguma coisa dentro da AWS. Os serviços também eles vão entender. Então, tipo, por exemplo, eu vou conseguir ir lá acessar lá o meu serviço de RDS. Eu não posso, tá bom? Eu não posso mexer. Aí eu vou acessar lá o RDS e vou tentar criar um banco de dados. Ele não vai deixar. Ele vai aparecer logo no topo, assim, ó, do seu console. Você não tem permissão para isso. Ou se você tiver pelo CLI ou CLI, Command Line Interface, uma linha de comando, né, específica da AWS, que depois a gente vai configurar ela, a parte hands-on. E aí você acessa e você também vai ter um acesso negado para aquele recurso ali, não? Então você conseguiu ver ali e tal, mas você não tem permissão para acessar aquele recurso porque o IAM não permitiu, porque você não tem uma política atribuída para você que dê aquele tipo de permissão para você. Espero que com essa ilustração ficou um pouco mais fácil depois de eu explicar para vocês que é um usuário, que é um grupo, que é uma policy, para vocês entenderem como que funciona ali no dia a dia. No hands-on vai ficar muito mais fácil para você entender, fica muito mais simples de você ver ali como é que funciona. Então a gente cria 2, 3 usuários, cria grupos, adiciona eles em grupos, não adiciona eles em grupos, cria uma política ou adiciona políticas ali para ele, vamos ver que funções que elas têm, e aí vamos tentar interagir com o console, tentar criar ou não criar, ou tentar fazer alguma coisa ali no console da AWS, tendo ou não permissão, para ver o que ela falar pra gente. Então, espero que tenha ficado claro. Já deixa o like aqui, compartilha com seus amigos. E é isso. Por enquanto, por essa aula é só. Vamos para a próxima aula. Um beijão, um abraço. Tchau, tchau.